Então, esse é um momento especial para o meu Instagram, jeaneferreira.nutri, porque eu estou aqui com a presença de nada mais, nada menos do que João. João, por favor, se apresente. Bom, gente, boa noite, né? Eu já vi que na sala entrem amigos meus, já vi que tem minha família, já vi que tem colegas de trabalho, né? Mas para quem não me conhece, o meu nome é João, né? Como a Giane falou, João Silva. Eu sou nutricionista de formação. Sou especialista dentro da área de nutrição. Eu sou especialista em nutrição clínica e terapia nutricional. Sou mestre em administração pela Universidade de Salvador. Nessa mesma universidade, eu sou docente, né? Eu ensino no curso de nutrição algumas disciplinas do ciclo profissionalizante, assim como algumas disciplinas também da área básica, né? Então, tenho a imensa felicidade de ter essa pessoa magnífica, professora Giane Ferreira. Oh, John. E é verdade, você sabe que é verdade. Que o trabalho nos aproximou, mas mais importante que isso, né? Hoje a gente tem uma relação de amizade muito forte, né? Que vai além dos laços profissionais. Gabi Nóbrega, boa noite. Gabi Nóbrega. Gabi chegou. Gabi, estou sem óculos. Eu sinto muito, não consigo enxergar todo mundo não, mas vou tentar. Sim, John. Quer falar mais alguma coisa? Sim. Mais alguma coisa? Dizer... Sim, Oi, amigo. só dizer, né, da minha imensa alegria de estar aqui com você hoje, né? Finalmente, depois de 2 meses, a gente tentando, a gente conseguiu. Que bom, João. Então, assim, começo agradecendo a sua presença. Gente, a primeira live de João. E como o João disse, eu tenho a felicidade, né, de conhecê-lo. Isso foi há 6 anos, né, João? E realmente o laço de amizade, além do profissional, surgiu. E João é uma pessoa que eu admiro, é extremamente competente. Essa parte ele não fala no currículo dele, mas nós falamos. E vocês que são alunos sabem. Bem, para quem não me conhece, eu sou Jeane, também nutricionista de formação, tenho mestrado em ciência de alimentos, estou cursando doutorado em alimentos, nutrição e saúde. Também sou docente da Universidade de Salvador, agora no curso de medicina. Já fui do curso de nutrição e tenho saudades. Os meninos mandam para mim assim, João, quando você volta? Eu digo, quem sabe? Quem o Senhor é quem sabe. Né? Mas assim, sou muito acolhida também e gosto muito do curso de medicina. De cardápios. Então, assim, eu e João, nós somos apaixonados pelo tema. Foi um tema que nos deixou muito feliz e eu fiquei muito feliz em João ter aceitado, né, conversar e trocar essa experiência conosco. Bem, nós também temos novidades para vocês, mas nós falaremos as novidades no final da live. Vocês ficaram aí, ó. Quem sofre de ansiedade vai ficar ansioso, mas são novidades e são boas. Né? Estamos aqui, eu e João, e novidade. Quase ia falar, João, quase. Bom, gente, quando nós falamos... Segura um pouquinho mais. Isso, entrega o muro agora. Eu que vou segurar. Como nós estávamos falando, o tema da aula planejamento de cardápios, aula, live. Então, o que acontece? Falar o nome planejamento, vamos pensar primeiro e entender, né, João? O que é planejar? Quando eu sempre lembro do planejar, eu lembro do ciclo PDCA. Por quê? Para planejar, você precisa primeiro identificar a situação que você está. Então, considerando o planejamento de cardápios, se eu, enquanto nutricionista, vou elaborar esse cardápio, pensando em uma população, vamos pensar em um lar de idosos, nesse cardápio, eu tenho que saber qual é o diagnóstico dessa população. Quem sofre, né, com depressão muscular, quem tem deficiência de vitamina D e outras peculiaridades. Eu preciso saber. Então, fiz o diagnóstico, a partir daí eu traço as metas. Por quê? As metas são importantes para chegar a um objetivo. Então, dessa forma, eu trago para vocês o conceito de planejamento. E o PDCA, ele diz para a gente que a gente tem um ciclo, né, uma ferramenta de qualidade que coloca planejar, realizar, né, o fazer, verificar, ou seja, utilizar indicadores. Será que aquela intervenção que eu fiz naquele planejamento de cardápios, na ILPI, eu tive resultados? Eu consegui reduzir ou parar o processo de depressão muscular? Então, como está isso?
E, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade também, se eu não conseguir adquirir aqueles indicadores que eu coloquei, eu posso estar corrigindo e girar o ciclo de novo. João, quer complementar algo? Então, uma das preocupações que a gente teve é de tentar estruturar a nossa live de uma forma onde todo mundo tire um certo proveito, né? Então a Jane falou aí, por exemplo, de LPIs, que são instituições de longa permanência para idosos, que são os que a gente chama de casas asilares, né? Então talvez você pode pensar, o que é que isso tem a ver comigo? Eu estou dentro da minha casa, mas a gente também vai destinar um pequeno momento para discutir planejamento de cardápio dentro das nossas vidas, né? Porque afinal de contas, embora sejamos nutricionistas, mas a gente entende que quando a gente fala de planejar cardápio, não é apenas pensar na instituição, mas dentro de minha casa, na minha vida, ou para uma pessoa. Porque o cardápio, gente, ele é muito importante a nível institucional, mas com, né, essa dinâmica de vida que a gente tem adquirido, planejar a nossa alimentação dentro de casa também é muito importante, né, Jane? Perfeito, João, perfeito. E aí, gente, João já trouxe para vocês a pauta de hoje. Nós falaremos dos critérios, perfeito, João, dos critérios do planejamento de cardápios, pensando na coletividade sadia, que nós chamamos restaurantes, escolas, da coletividade enferma, pessoas que estão em hospitais, né, ambulatórios, que oferecem, né, dependendo do tempo de internamento, também em nossos lares. E aí, João, já vou começar lhe fazendo uma pergunta. Eu queria te dizer que o número de perguntas foi grande, viu, amigo? Graças a Deus. E aí a primeira pergunta é: quais são os critérios técnicos que nós devemos utilizar para o planejamento de cardápios? Então, João, quais são os critérios que nós utilizamos para a elaboração desses cardápios? Independente de ser em um restaurante, em casa, em um hospital. Ok. Então, Jane, obviamente que existem algumas peculiaridades, né, a depender do perfil da instituição ou... Desculpa, gente. A que a gente esteja se referindo, tá? Mas, de modo geral, gente, o cardápio, ele é o ponto de partida para todo o planejamento de uma instituição ou mesmo de uma residência, tá? Porque a partir do cardápio que a gente define não apenas o que a gente vai comprar, mas também quais são os equipamentos que a gente vai necessitar para confeccionar ou produzir aquela refeição, também quantas pessoas, né, vão ser necessárias para aquela produção, ou seja, é a partir do cardápio que todo o planejamento de uma instituição ela vai ser definida, né? E aí, primariamente, a gente precisa pensar quem é a população, qual é o grupo que vai fazer uso dessa alimentação. Né? É a primeira coisa que a gente precisa pensar. Segundo, qual é o objetivo desse cardápio? Essa população que vai consumir essa alimentação, ela é uma população sadia, ela é uma população enferma, e se ela for uma população enferma, uma população doente, qual é o tipo de doença prevalente nesse grupo? É um grupo de diabetes? São portadores de câncer? Né? Ou, por exemplo, pensando na população saudável, é um grupo de pessoas que trabalham 8 horas por dia? É um grupo de pessoas que faz uma atividade física mais intensa? Então, a depender dessa população e do objetivo que a gente tem para essa população, a gente começa a pensar, são os princípios que regem o planejamento de um cardápio. Tá? Então, o cardápio ele é a base do planejamento dentro de uma instituição, quer seja ela uma instituição de longa permanência, como o Gianni falou, quer seja ela de uma instituição hospitalar, quer seja ela um restaurante industrial ou mesmo um restaurante comercial. Né? Porque, embora muitas vezes a gente tenha a concepção, ou a concepção generalista, de que um restaurante comercial ele não deve levar em consideração os princípios da nutrição, é um pensamento equivocado.
Perfeito, João. E aí, com essa sua frase, eu gostaria de relembrar aqui, para quem está aqui e para quem ainda não viu esse conceito, as leis da alimentação. Existem leis que regem a alimentação, que nós não poderíamos esquecer. Quantidade, você precisa ingerir a quantidade adequada, né? A qualidade nutricional, a qualidade, e o conceito foi ampliado para a qualidade sensorial, qualidade higiênico-sanitária, ou seja, um alimento seguro, um alimento com os nutrientes. Também nós temos a lei da adequação, onde você tem os alimentos adequados, as preparações adequadas para as pessoas, como o João acabou de colocar aqui, perfeito, João. E a harmonia de cores, de métodos de cocção, ou seja, se eu vou grelhar, se eu vou ensopar, se eu vou fazer um guisado. Então, eu preciso pensar nessa harmonia também entre as preparações. E essa sua fala, João, lembra muito o que eu discuti um pouco com Gabriela Nóbrega em relação ao novo guia alimentar para a população brasileira, que muitas perguntas estavam pautadas, né? Quais são os alimentos que nós devemos consumir? E nós trouxemos na live anterior, eu gostaria de resgatar um pouco o conceito dos alimentos, porque o novo guia alimentar, que não é não mais tão novo assim, porque já tem 6 anos o lançamento, ele traz de forma... Então, assim, alimentos in natura, maçã, alimentos minimamente processados, alimentos ultraprocessados, seria essa maçã sair da fase in natura e virar um suco em pó de maçã, que não tem os nutrientes que a maçã tem in natura, mas vai ter um excesso de sódio, ou seja, de sal, né? Vai ter um excesso também de aromatizantes, que são de conservantes, o que nós chamamos de aditivos químicos que podem comprometer a nossa saúde e tem uma qualidade nutricional muito inferior. Muito baixa. Aí eu também lembro do PAT, né? Você trouxe aqui a coletividade sadia, o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que nós sabemos que traz, né, apresenta as recomendações nutricionais, mas também deixa lá embaixo escrito: é importante que o nutricionista identifique as características da população. Se tem sobrepeso, se tem obesidade, se tem magreza, né, se tem colesterol alto, que é a dislipidemia, né, falando uma linguagem mais acessível. O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aí quando você traz a questão da população da escola, então esse parâmetro técnico que o PNAE traz, mas também não exime o nutricionista, né, de realizar a avaliação dessas crianças. E aí os consensos, diretrizes, orientações da OMS. João, o papo tá bom, viu? Deixa eu ir, porque senão daqui a pouco quem começa a dar aula sou eu, viu, João? Eu não consigo. Assim, sim, João, por favor. Apenas assim, ratificando o que você está falando, né, é uma outra questão que a gente é muito forte na nossa profissão, é que quando a gente vai elaborar um cardápio, né, as coisas não apenas fluem da nossa cabeça, né? Então, tudo isso que você está dizendo é que o nutricionista ele tem um piso, né? Ele tem um respaldo para definir, por exemplo, um cardápio em uma escola, um cardápio em um restaurante comercial, um cardápio em LPI. Sim. As coisas não saem simplesmente da nossa cabeça. Existem determinações legais, né, que nós precisamos obedecer, como, por exemplo, o PAT, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Ele define qual é o percentual de calórico e o percentual de proteína que um trabalhador deve ingerir, deve comer, né, deve ter na sua refeição, se ele comer uma vez por dia ou 2 vezes por dia no ambiente de trabalho. Então, assim, obviamente, todo o nosso conhecimento ele vai ser utilizado para definir esse cardápio, né, ou esses cardápios, mas isso ele é pautado por legislação, por normas e por consensos, né, que é o que, na verdade, nos orienta a definir os parâmetros para uma refeição para a coletividade. Perfeito. E aí, João, diante de tudo isso, vamos pensar aqui, um restaurante comercial. Você falou anteriormente, olha, um restaurante comercial ele precisa atender a esses critérios. Então, quais seriam as suas sugestões para esse restaurante comercial, à la carte, self-service, etc e tal? E aí, João, quais são os critérios para esse restaurante comercial? Primeira coisa, gente, contratar um nutricionista, né?
Então, os restaurantes comerciais, eles precisam ter um nutricionista. Segundo, né, ouvir os conselhos do nutricionista. E agora falando da parte técnica, né, para fugir um pouco da Que é técnico ter um da nutricionista? descontração. Hã? Que é técnico por ser Exato, exatamente. Mas assim, é porque fica parecendo sempre que o trabalho do nutricionista no restaurante comercial, ele se restringe única e exclusivamente à parte de controle higiênico-sanitário, né? Na verdade, isso é uma coisa muito comum. Mas a responsabilidade de quem vende alimento, e isso está muito forte nesse momento, né? Assim, não querem trazer a questão da pandemia, mas é impossível a gente não relatar, né? Já que é a nossa realidade, é que a responsabilidade do restaurante comercial não é apenas fazer alimento gostoso para aumentar as vendas, mas é um alimento gostoso para aumentar as vendas, mas com qualidade microbiológica, tá? Com segurança e minimizando possíveis danos à saúde do cidadão. Tá? Então, quando a gente tem um nutricionista dentro de um restaurante comercial, esse nutricionista não pode se isentar da responsabilidade não apenas do controle higiênico-sanitário, mas também de estar envolvido na confecção do cardápio, pensando, né? O Gianni falou há poucos minutos atrás, independente, né, de onde eu esteja trabalhando, eu preciso saber quem é a minha população de comensais. Né? Então, quem é que vem ao restaurante que eu sou responsável técnico? Então, a minha responsabilidade, gente, não é menor nesse sentido. Tá? Outra coisa, né, nós sabemos que o aspecto da alimentação ele é muito importante. Né? A conservação, e a higiene vai falar isso muito melhor do que eu, gente, porque vocês sabem que quando se trata de conservação e higiene dos alimentos, não existe uma pessoa melhor para lidar com esse assunto do que Jeane Ferreira. Né? Então a gente vai se preocupar desde a preparação do alimento, ou seja, quais são os ingredientes dentro de uma preparação que eu posso substituir para que essa preparação continue saborosa, mas ela tenha um teor menor de sódio, um teor menor de gordura, um teor menor de açúcar. Qual horário que esse alimento ele é preparado e qual horário que ele é servido? E se ele é transportado, né, qual o tempo de transporte entre a pré-produção e a chegada no cliente. Eu lembrei que Mirella, quando fez a live com você, ela tocou muito nesse assunto, né? Porque por ela trabalha como consultora de restaurante japonês. Isso. E como eles trabalham como restaurante, alimentos muito crus, ela falava, gente, olha, o tempo entre a saída do alimento do restaurante até a chegada no cliente, isso importa. Isso também é responsabilidade do nutricionista. Tá? Então, olha quantas coisas a gente tem que estar antenado, né? E que não apenas o controle de temperatura, não apenas a lavagem adequada dos utensílios, tá? É árduo. Eu estava falando com a colega nossa, Jane, não sei nem se ela está aqui na sala, Mara, ela fez assim, João, eu quero assistir essa live porque ela é nutricionista. Sim. Ela é de produção, ela disse, um dos meus calcanhares de Aquiles é planejamento de cardápio. Eu acredito, João. E não é só o dela não, viu? Nas andanças, nas universidades, nas faculdades, a parte, na hora que eu começo a dar planejamento de cardápio, se passo o planejamento de cardápio para uma semana, apresentação e justificando esse cardápio. Então, utilizar critérios nutricionais na elaboração do cardápio é essencial. Então, quando você traz aí a questão, os alimentos são saborosos, mas eu posso reduzir o valor energético de uma preparação que tem molho, substituindo os ingredientes. Creme de leite por iogurte, algo simples. Né, trocar o fritar por um outro método de cocção, que não seja o grelhado, porque tem um mito do frango grelhado, que não é grelhado, né? Que pega óleo, coloca em cima da chapa bifeteira ou na frigideira. A chapa bifeteira, gente, é um equipamento, um ferro, e aí coloca o frango em cima para fritar e diz que o frango é grelhado. É grelhado. E agora, João, você tocou em algo tão assim importante. O consumidor. Como o consumidor pode selecionar esses alimentos em um restaurante comercial? Porque você falou da importância da questão do tempo, da temperatura, mas para o consumidor que está assistindo essa live, como ele poderia se guiar nesse restaurante comercial? Vamos pensar no buffet.
Restaurante buffet, que você chega lá, tem várias opções de farofa, várias opções. Aquela fila com 150 tipos de alimento, né? Exatamente. Cada um quer colocar tudo no prato. Gente, aí a gente precisa resgatar, eu acho que é um dos documentos mais importantes da nutrição, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Como já disse, não é mais tão novo, que é de 2014, mas que é o que a gente ainda tem vigente. Então, o Guia Alimentar, para quem não sabe, né? E aí eu estou falando agora basicamente para aqueles que não são da área da nutrição. Sim. Foi um guia criado por um grupo de profissionais, não apenas nutricionistas, tá? E que discute muito, e aí eu falo por que não apenas por nutricionista, porque o guia ele não trata apenas de escolhas alimentares, né? Mas fala de cultivo adequado, fala de controle... A comensalidade, né? O sentar, o produzir o alimento, relembrar essa questão do cozinhar, que com o tempo nós perdemos. Valorização da cultura familiar, né? Então o guia ele é muito abrangente, né? Inclusive o guia fala muito sobre sustentabilidade, porque hoje em dia não existe mais alimentação saudável se eu não me preocupo com o meio ambiente. Então o guia alimentar ele é um instrumento que nos orienta como a gente fazer escolhas adequadas à nossa alimentação. Então no início da live Giane falou sobre 4 grupos de alimentos, né? In natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Então, os in natura são aqueles alimentos que não sofrem processamento algum. Mudança. Os alimentos in natura são aqueles que são consumidos na sua forma natural, na sua forma in natura. Então, eu vou no pé de umbu, tiro um umbu, né? Lavo, é claro, chupo um umbu. Eu estou consumindo um alimento in natura. Então, o alimento minimamente processado é aquele que sofre algum processamento para ser ingerido. Então, se eu pego esse umbu e faço um suco, eu estava dando exemplo do umbu, né? Sim. Você ingerir um umbu, ele é um alimento in natura. Quando você faz o suco do umbu, ele é um alimento minimamente processado. Eu peguei um alimento bem nordestino, né? Se você faz uma compota de umbu, então se você faz uma compota do umbu, você tem um alimento processado, tá? E quando você tem, sei lá, eu não conheço nenhum produto ultraprocessado do umbu, mas vamos dizer... Suco um pó de umbu. Suco em pó de umbu. Então, esse é um alimento ultraprocessado. Então, as nossas escolhas têm que ser sempre pelos alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Então, esse tem que nortear a nossa escolha. Gente, eu estou falando tudo isso para dizer, ó, cheguei no restaurante e tem lá Perfeito, João. Tá? Pronto, eu tenho lá as saladas. Né, aquelas saladas que não sofreram apenas lavagem, corte, essas vão ser de minha preferência. Aí se eu tenho, por exemplo, uma berinjela milanesa, a berinjela é um produto in natura, mas no momento que ela vira um produto, como diria, uma preparação desse tipo, onde teve a adição de ovo, de farinha, foi frito, ela já tem uma grande quantidade de nutrientes que não deixa ela com as mesmas características da berinjela in natura. Então, eu tenho ali uma grande quantidade de óleo, né, que foi absorvido no processo de fritura, e aí ela já não é mais tão saudável. Tá? Então, as minhas escolhas têm que partir desse princípio. Primeiramente, os alimentos in natura, né, os alimentos minimamente processados, e aí eu vou, né, digamos, para o prato quente, digamos assim, né, a entrada seriam as saladas, etc e tal, e aí eu vou lá para o feijão. Se eu tenho feijão cozinhado com carne de porco, com linguiça e etc e tal, esse feijão eu vou olhar ele com uma certa desconfiança, né, então eu vou buscar aquele feijão que foi cozido com todos os temperos, que a gente chama de feijão simples, né. Se eu tenho arroz branco, arroz integral, claro que eu vou preferir o arroz integral. Mas se for um arroz branco, ele está cozido com, por exemplo, cenoura, brócolis, repolho ou algum outro tipo de vegetal, eu já posso fazer uso desse arroz, porque ele não é um arroz branco simples, tá? Pensando nas carnes, por exemplo, e aí tem lá a carne assada, o frango assado, o frito, a milanesa, o frango enrolado com bacon, tá? Aí eu preciso pensar, qual desses é menos calórico? Qual desses tem menos gordura? Qual desses tem... ele foi preparado pensando na minha saúde,
Então, eu vou fazer a opção por aquele que é cozido, por aquele que tem uma menor quantidade de gordura, por aquele que não foi frito, por aquele que não foi feito enroladinho com bacon, porque eu sei que esses vai priorizar mais a qualidade do alimento do que aqueles que tem, que foi frito, né, tem o bacon, etc, etc. Tá. Perfeito, João. Foi longo, amiga, mas eu não sei se era mais ou menos o que você estava esperando. Ô, João, vamos perguntar às pessoas, era isso, gente, que você estava esperando? Para mim, João, completo. Já vou para outra pergunta. Por quê? E no âmbito hospitalar, João? Quais são os critérios, né, que nós utilizamos? Quais são as dicas que você dá para os nutricionistas? E também para as pessoas, né, que estão no hospital. Muitas vezes não aceitam a dieta porque estão doentes. Mas assim, qual seria, vamos dizer aqui, vou pegar aqui o roteiro da gente. Da coletividade enferma. Pesca. Isso, da coletividade enferma, para ser mais geral. Quais são as suas orientações? Gente, olha, o planejamento de cardápio hospitalar, ele é uma coisa maravilhosa, mas extremamente trabalhosa, tá? Porque, obviamente, eu posso ter um hospital especializado, então, por exemplo, um hospital que é especializado em cirurgias ortopédicas, né? Então, não tem uma expectativa de ter naquele hospital pessoas com doenças crônicas. Pode ter, claro, mas, né, a tendência é que não tenha. Mas se eu tenho um hospital geral, onde é internado todos os tipos de pessoas com vários tipos de doença, então tem ali o cardiopata, o diabético, o nefropata, o hepatopata, possivelmente o paciente ortopédico, né, e todas uma grande quantidade de pessoas com multiplicidade de doenças. Então, o nutricionista da produção hospitalar, ele tem uma responsabilidade tripla. Primeiro, porque ele faz a alimentação para essas pessoas, né, com esse perfil de doença, ele planeja a alimentação para os funcionários, né, que possivelmente não são doentes, e tem a refeição, hipertensão, diabetes, obesidade. Diabetes, né, é verdade. E ainda para os acompanhantes. Então, olha que o planejamento de um hospital ele é muito mais complexo, né, do ponto de vista de variedade de alimentação do que possivelmente de outras instituições, tá? Perfeito. Mas nós temos uma, não é verdade? Perfeito. Nós temos uma resistência muito grande das pessoas e uma crença, toda comida de hospital é sem gosto. Mas, gente, não é bem assim. É que a gente precisa entender que se a pessoa está internada, é porque ela tem um problema de saúde. Então, a quantidade de sal, de açúcar e de gordura que vai ser utilizada naquela alimentação não pode ser a mesma quantidade da utilizada em casa. A variedade de consistência da dieta também é muito grande. Em casa a gente faz basicamente um tipo de... e aí, falando de consistência, né, só para ilustrar o que é consistência, gente, é a estrutura do alimento. Então nós temos uma consistência chamada de normal, que é a comida que a gente come em nossa casa, tá? Alimento cru, cozido, frito, grelhado, de todas as formas. A consistência branda, que são alimentos cozidos, tá? Alimentos onde a mastigação não seja de grande dificuldade, com baixo teor de gordura e baixo teor de sal. Tem a pastosa, que é para aquelas pessoas que têm dificuldade de mastigar. Então, pense em uma pessoa idosa em um hospital que usa dentadura e que a dentadura folgou porque ele emagreceu por conta da doença, ou porque não tem dente, ou uma pessoa que está com dores e aí precisa que esse trabalho de mastigação seja o mais fácil possível. Então, a carne ela é moída, o arroz é o arroz papa, igual ao arroz da minha irmã, Fátima, que só cozinha arroz papa, que não sei porquê. As verduras as frutas têm que ser molinha. Então, né, existe uma variedade. Aí tem a consistência semilíquida, onde os alimentos precisam ser todos liquidificados e fluidos. A consistência, ou seja, olha que além das características químicas da alimentação, ou seja, pouco sal, pouco açúcar, etc., ainda tem essa variedade de consistência. Né? Então, existe uma rejeição muito grande da alimentação do hospital, porque, né, se perpetuou que a alimentação do hospital ela é ruim. Não é ruim. Ela só precisa ser adequada. João, perfeito. Agora, eu queria fazer duas considerações aqui. Gabriela Nóbrega falou da gastronomia hospitalar. E aqui estão chegando aqui outras mensagens
Vou voltar aqui só um pouquinho, tá, gente? Érica fez a seguinte consideração: extremamente importante conscientizar os copeiros também para que entregue a dieta certa para cada paciente. E aí a gente pensa que as pessoas precisam de treinamento, precisam de utensílios, precisam de espaço para que o porcionamento seja adequado. Porque é claro que os copeiros precisam obedecer às características da dieta e tem que atender, né, ao mapa que nós preenchemos. Mas também é importante que a gente dê condições de trabalho para esse copeiro, porque muitas vezes é um copeiro, João, para atender um número infinito de pacientes. E aí ele tem um curto tempo para porcionar e distribuir, e muitas vezes acontecem essas trocas. Então, um treinamento, o quadro adequado de pessoal, e concordo plenamente com você, viu, Érica? Realmente precisamos treinar, precisamos motivar e precisamos também dar condições adequadas de trabalho. Deixa eu voltando aqui, ver se mais alguém considerou. Podem falar, viu, gente? Porque nós não fechamos os comentários. João, 20 minutos para a live acabar e chegamos, sabe onde? Em casa. Me diga. Orientações para casa. Olhe que as nossas perguntas foram várias, né? Se poderia ingerir líquido no momento da refeição, qual é o alimento que eu preciso restringir, quais são os alimentos que eu devo consumir, quais são os alimentos que eu devo evitar. Então, todas essas perguntas, gente, foram muitas perguntas. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a Eliane, né? Assim, perguntas excelentes relacionadas ao ambiente em casa. Então, como é que nós devemos, né, planejar o nosso cardápio em casa? Bom, então, em casa, como a gente está falando de planejamento, em casa também devemos planejar. Então, eu vou... A primeira coisa que eu preciso pensar, gente, é o que é que eu vou cozinhar durante a semana. Porque supermercado é uma tentação. Quando a gente chega lá, que a gente vê 1 quilo de farinha de trigo por R$3, se você levar 2 quilos, R$4, aí você acaba levando 2 quilos de farinha de trigo. Mas você tem no seu planejamento a utilização para aqueles 2 quilos de farinha de trigo, seja lá que produto for. Então a primeira coisa é, veja o que é que você vai fazer. Então, gente, eu estava dizendo que em casa a gente também precisa se planejar. Porque nós estamos em um momento onde ninguém tem dinheiro sobrando, muito pelo contrário, né? A gente está em um período onde toda a economia ela é muito bem-vinda. E pensar o que é que você vai, antes de você ir ao supermercado, você planejar o que é que você vai cozinhar. Para que você não corra o risco de comprar produtos que vai ficar estocado no seu armário e que você não vai utilizar nunca, e aí até vencer. Então pense, o que é que eu vou cozinhar essa semana? Né? Vou fazer bolo, vou fazer doce, vou fazer varapapapá, pronto. Para fazer isso, você montou lá seu cardápiozinho da semana, o feijão, o arroz, o bife, o frango, o que seja, o peixe, pronto. O que é que eu preciso para cozinhar, para preparar isso? Vou precisar disso, e aí faça a sua lista. Tá? Faça a sua lista, porque quando você chegar no supermercado, que você vê aquela promoção, você não vai acabar levando, você não vai dizer, eu vou levar essa farinha de trigo, porque acho que essa semana eu vou fazer aquela receita de pão que eu vinha na Maria Braga. Eu acho que. Então, se você acha que, não leve. Né? Ou você coloca isso no seu cardápio, tá? Para que você faça as suas preparações e faça as suas compras. Adquirir os gêneros, né? E aí todos aqueles cuidados que Giane já discutiu isso aqui em outra live, de como armazenar, chegando em casa, armazenou os alimentos. Gabi Nóbrega está pedindo para lembrar aqui sobre dar preferência aos produtos da época, né? A safra, perfeito, Gabi. É muito importante, porque se eu moro em uma região onde um determinado período é um período de safra de um determinado produto, aquele produto ele vai estar mais barato, ele vai ter melhor qualidade nutricional, né? Ele vai, possivelmente, o transporte dele é um transporte menor, então as condições microbiológicas daquele alimento também vai ser mais adequado. Obrigado, Gabi, por me lembrar disso, tá? E aí, gente, uma vez que você fez sua listinha de compra, foi no supermercado, você consegue se livrar daquela tentação de, quando você passa naquele corredorzinho da morte, de você ir pegando, sabe o que é o corredorzinho da morte? Aquele que tem aquele monte de salgadinhos, etc e tal, e de promoção, de metendo a mão e levando o que você não deve. Então, gente, chegou em casa, lembrar, tem alimentos que eles são rapidamente perecíveis. Então, comprei o alface,
Eu não vou, comprei alface na segunda, eu não vou deixar para fazer a salada de alface na sexta, né? Eu vou priorizar a utilização daqueles alimentos que deterioram mais rapidamente. Então, os alimentos que são mais perecíveis, eu vou utilizar primeiro. Aqueles que duram mais na geladeira ou fora da geladeira, eu posso postergar para o final de semana ou para a semana seguinte. Se você fez comida para um dia, consuma naquele dia. Se você fez comida para mais de um dia, lembrar do armazenamento, tá? O armazenamento, ele é extremamente importante para que você não perca alimento na geladeira. E como eu falei no início, né? Perder alimento nesse momento ou em qualquer momento é perder dinheiro. João, perfeição. E aí você lembrou muito a forma que você falou e tudo que acontece, a prática que eu tenho como personal diet. Então, quando as pessoas me contratam, e aí eu vou, conheço o espaço, faço a lista de compra, existe uma dificuldade muito grande em planejar. E essa liberdade, né, que você permite que a pessoa tenha, olha, você gostaria de consumir, claro que eu faço toda a parte de avaliação nutricional, a anamnese, tudo, né, o atendimento nutricional completo, mas complemento também com a parte do personal guide, que são as orientações para quem tem funcionários, para quem não tem funcionários, e existe uma dificuldade muito grande em conseguir entender o que é um planejamento. Porque muitas vezes, eu estou em dieta. Então ele acha lá que, eu vou consumir frango. Eu digo, gente, tem que acabar o mito do frango grelhado. Porque a refeição, não é que o frango grelhado é um alimento ruim, mas existem outras opções com a mesma qualidade nutricional e que vai dar sabor, e que vai dar prazer, e que vai dar alegria à pessoa no momento da cozinhar, como também de ingerir os alimentos. Então nós precisamos pensar que as refeições precisam ser saborosas. E quando nós estamos falando que em casa é necessária a lista de compra, a seleção de bons alimentos, não exclui, gente, o sabor. O sabor é essencial. E para isso a importância de utilizar, João, né, os temperos naturais. Alho, cebola, açafrão, páprica, pimenta em grãos branca, pimenta preta. Então, assim, são ingredientes tão comuns e que muitas famílias não conhecem, porque substitui isso pelos caldos prontos, que tem um alto teor de sódio e um alto teor de gordura. Então, assim, a gente está dizendo aqui, fica bem mais atrativo. Eu pensei que estava travando. Exato. É isso mesmo, muito mais atrativo. Então, nós precisamos trabalhar isso e educar as pessoas. Então, queria, né, abrir as perguntas para vocês, uma live assim com muita interação. Vocês falaram muito, né, opinaram. Então, eu gostaria de saber se vocês têm perguntas, gostariam de fazer alguma consideração. Aqui tem Érica, eu vi Érica, Felipe, Bianca. Gente, eu estou sem óculos, viu? Então, me perdoe se eu não falei Amanda, o nome de alguém. Débora, Gabi. Carla Sintra. Pronto, obrigada, João. Amanda Tabosa, pronto, arrasou. Vocês têm dúvidas e perguntas? Porque a língua está aqui coçando para contar as novidades para vocês. E aí? Ô, Jane. Pode falar. Enquanto você estava falando de temperos, né? Gabi lembrou das especiarias, né? Outras pessoas isso. Também. E aí alguém falou de monotonia alimentar. Né? Perfeito. Obrigado, João, que você está com óculos. Gente, eu não estou com óculos por causa da luz. Quando eu coloco aqui, ó, fica horrível para vocês. Olha como fica bonitinho, fica 2 rodelinhas no óculos dela, gente. Pessoal, é o seguinte, dos grandes problemas que nós temos hoje em dia, eu quero fazer 2 observações, tá? Uma das grandes dificuldades das pessoas fazerem dieta, primeiro esse entendimento, que dieta é frango grelhado, arroz integral, salada de tomate com alface. E não é, tá? Um plano alimentar, gente, saudável, ele vai muito além disso. Segundo, ter cuidado, e aí para o pessoal de nutrição propriamente dito, com os programas de nutrição que fazem cálculo de dieta. Porque eu tenho visto... Com preparações prontas, desculpe, fala em cima de mim que você está falando, preparações prontas. Eu não aceito. 2 coisas. Primeiro, são ótimos, gente. Não estou falando mal são fantásticos. Sim. Tá? Nossa, mão na roda, né, João? Exato. Mas a gente precisa ter cuidado, que, por exemplo, o que eles chamam de plano alimentar não é plano alimentar. Aquilo é uma lista de alimentos. Então, se alguém me coloca no café da manhã, tapioca, ovo, leite, café, batata, aquilo é uma lista de alimentos. Aquilo não é um cardápio. Então, o que é que eu vou fazer com aquela tapioca?
É um beiju de tapioca? Ou eu vou misturar ele com leite e fazer um mingau? Ou eu vou fazer uma crepioca? Então, preciso colocar qual é a preparação. Então, um cardápio estruturado, ele precisa ter o horário da refeição, o tipo de refeição e horário, a preparação que eu quero e os alimentos que eu quero naquela preparação. E a lista Então, de substituições. E a lista de substituições. Com as quantidades. As medidas caseiras, é claro. E né? as quantidades certinhas. E as quantidades. Outra coisa, quando eu pego o mingau de aveia do programa, eu não sei se aquele mingau de aveia foi feito com quantas colheres de aveia em pó, de aveia em flocos, qual tipo de leite, se é com açúcar ou sem açúcar e quanto de leite. Então, gente, esse tipo de... Isso é importante para o nutricionista do cardápio? Claro que é. Se o meu paciente ele é cardiopata, eu tenho que saber, né, se foi usado o cardiopata, o diabético, se fosse dado o suco ou não, leite integral, leite desnatado, né, se eu quero fazer controle de dislipidemia. Então, por favor, pessoal, nada de dar ao cliente, paciente, né, ou quem é estudante, ao professor, aquela listinha dizendo que é um cardápio, porque não é. João, quando eu recebi, eu devolvia e mandava fazer de novo. Mas vocês não vão dizer que eu fazia isso, que eu sou uma pessoa, né, bondosa para a aprendizagem de vocês. João Thaís falou aqui da questão da hidratação e também lembrou que existem informações equivocadas de pessoas não preparadas. E aí não tem como não falar de pessoas que não são profissionais da área, que vão para a internet, Instagram, Facebook, postar refeições e falar que aquelas refeições tiveram uma boa repercussão para ela. Só que nós precisamos lembrar que existe uma individualidade. O plano alimentar de Jeane não é igual ao plano alimentar de João, não é igual ao plano alimentar de Thaís, de Débora, de Gabi, porque somos diferentes. E existem as faixas etárias diferentes. Então, muitas vezes, eu até já recebi esse pedido, viu, João? Não tenho nada contra, não, gente. Curto, gosto, eu vejo as preparações bonitas que as pessoas colocam, mas não necessariamente aquelas preparações vão me atender. Porque eu já recebi pedidos assim, Jeane, coloque preparações. Depende, porque eu não posso colocar a preparação e dizer, gente, eu faço o consumo desse alimento e esse alimento é perfeito, porque ele pode ser perfeito para as minhas necessidades nutricionais e pode não atender as suas. João, exatamente, nosso horário está acabando. Precisamos contar as novidades. Eu conto, você conta, eu conto, você conta. Posso contar? Vou te dar essa honra, porque na minha vida as mulheres têm sempre prioridade. Ô, João. Gente, eu e João, né, estamos fazendo parcerias para estudo mesmo, para a formação de profissionais de nutrição, para estudantes de nutrição, para outros profissionais também, para as donas de casa. Então, na bio, né, na bio, tem o Instabio. Quando vocês tocarem ali, vocês podem escolher onde vocês gostariam de acessar. E entre esses tem um grupo de estudos que está usando o aplicativo Telegram, onde eu já coloquei materiais hoje e depois da live eu vou colocar a aula da live. É exclusiva para o grupo que está no Telegram. Eu sou administradora do grupo e João também está entrando no grupo. É um grupo de estudos de alimentação e nutrição. Então, todos vocês estão convidados para acessar o grupo, para participar conosco. Eu estou muito feliz com essa parceria com o João, né? Então, assim, eu digo, é um bom, ótimo casamento, né, João? A gente não vai chegar ao divórcio não, João, pelo amor de Deus. Mas, assim, é um ótimo, porque eu tenho uma visão da alimentação coletiva, do controle de qualidade. João tem todas as visões, gente. Ele diz, todas as visões João tem, da nutrição integral. Vocês viram aqui até o buffet. Então, assim, essa nossa parceria é realmente para fortalecer a ciência da alimentação e nutrição, né? Nós sabemos que existem blogs, sites, muitas informações, e nós estamos tentando realmente, através de artigos, de enquete, colocar vocês no universo atual da nutrição, valorizando, claro, todas as áreas da nutrição, incluindo, sem dúvida, a alimentação coletiva, que é muito, como eu posso dizer, João, até mesmo na instituição de ensino existe um preconceito. Quando os meninos estão se formando, eu quero atuar na clínica, mas eu não quero atuar na alimentação coletiva. Aí quando eu pergunto por quê, professor, é muito trabalho, mas na clínica também é, gente, em todos os lugares. O que a gente precisa é valorizar cada área e saber trabalhar muito bem em cada área. E você também, que é dona de casa, que é estudante de nutrição, quiser entrar no grupo, seja bem-vindo, ler artigo científico, discutir. Então, assim, estamos eu e o João nessa investida. E eu queria, João,
agradecer. Então, vocês, ó, terminando aqui, acessa lá. Eu vou colocar a aula, né? A gente ficou brincando, aula, live, live, aula, por isso. Porque nós fizemos slides e os slides serão colocados daqui a pouquinho. Terminou a live lá no Telegram. Certo? João. A gente já estava com a linguagem viciada, né, Jeane? É. Aula, live, agora o que é. Gente... Eles colocaram aqui muitas bênçãos e sucesso para vocês. Obrigada, Maria. Muito obrigada. Amém. Sucesso para vocês. Como sempre, arrasaram. Ó, gente, muito obrigada, viu? É muito bom. Assim, as discussões dessa semana estão pautadas muito no planejamento de cardápios, mas vocês também têm um canal com a gente no direct. Vocês podem dar sugestões. Ah, Jeane, eu queria discutir isso no Telegram. Né, qual é a visão de vocês, o que vocês acham, o que vocês gostariam de considerar, e nós estaremos atendendo. Eu sempre digo que aqui nesse canal vocês mandam. Por isso que eu sempre pergunto, então é importante responder lá quando eu faço os stories, porque eu quero saber o que é que vocês gostariam de escutar. E assim, João, é importante falar que eu ouvi isso, aí eu tenho que agradecer a Luana Ferrari. Ela disse, Jeane, quando a gente sabe muito, a gente precisa, né, aumentar, né, disseminar esse conhecimento, permitir que outras pessoas tenham também, acabam aprendendo um pouquinho com a gente. E nós somos professores, né, de universidade, então, assim, ficamos muito restritos à academia e muitas vezes a gente não colabora para todo mundo. Então, eu acho que é o nosso momento, né, João? Então, não estamos saindo da academia, continuamos na academia, nós amamos o que nós fazemos, mas nós queremos também ampliar, né, o número de pessoas que têm acesso a essa troca de conhecimento conosco, porque nós também aprendemos muito. João, faltam 3 minutos, eu vou passar para você se despedir e vou te agradecer, viu? Porque senão daqui a pouco o Instagram fecha, assim, começa aqui 20, 10 e fechou. Gente, assim, e aí, Jeane, claro que eu te agradeço, todo desculpa, João, como eu faço para entrar? Entra lá na bio, quando você tocar, vai aparecer lá alguns tópicos e vai ter grupos de estudos em alimentação e nutrição. Desculpa, João. Pode falar, João. Faltam 2 minutos. Então, gente, se o João não se despedir, eu vou abrir de novo a live. Que, assim, todo mundo sabe da minha dificuldade, né, com esse universo virtual, né? Então, quem é meu aluno, quem é de minha família, quem são meus amigos, sabe disso, tá? E Jeane me convidou esse desafio e eu te agradeço, amiga, de coração, porque eu não me frustro a desafios, tá? E aí, quando a gente resolveu se juntar, é porque nós somos de 2 universos da nutrição que se complementam. Clínica e alimentação coletiva são almas gêmeas da nutrição. Não tem como ser diferente, tá certo? E aí, pessoal, vamos fazer coisas com muito carinho para vocês, né, coisas muito didáticas, porque nós somos professores, essa é a nossa vida, né, mas também conteúdo com uma linguagem acessível, porque não é um conteúdo para pós-graduação, para mestrado, é para a graduação e para a formação de pessoas de modo geral, tá bom? João, beijo para todos vocês, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje à noite, né? E perdão se ficaram perguntas sem responder, tá? Gente, então, João, eu te agradeço, muito obrigada pela parceria, obrigada por essa live, outras lives virão, né? Outras atividades também, estou muito feliz mesmo, você sabe, hoje por isso, entendeu, gente, o batom, entendeu assim, porque eu vim sem óculos, porque eu tinha que comemorar com vocês, nesse momento de parceria com o João. E dizer a vocês que todos são bem aceitos, nutricionistas, estudantes de nutrição, estudantes de outra graduação, donas de casa, professoras, porque eu vi professoras aqui como Kátia, como Eliane e outras. Então, assim, sejam muito bem-vindos, tá certo? Então, eu vou concluir a live. João, quer falar mais alguma coisa? Falta 1 minuto. Eu já vou dar tchau, gente. Tchau. Eu vou me despedir, vou divulgar a live. Essa live também vai para o YouTube, né? Já é editada. E vou colocar a aula, desculpe, os slides da live de hoje lá no Telegram, viu? Um beijo para vocês. Tchau, fiquem com Deus. João. Obrigado, gente. Beijos em vocês, Chechel. Viu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.